Sou professora de História, graduada em História, né? A minha idade é 46 anos, o gênero feminino. Essa questão da etnia, raça e cor aqui, eu acho que já está bem, até ela já está bem flexionada aqui no momento que tu escreve etnia, raça e cor, tu já está flexionando esses conceitos aqui, né? Então, a minha cor, eu seria, na cor da pele eu seria parda. Eu trabalho na Escola Parobé, Escola Técnica Estadual Parobé. A minha formação, eu fiz a licenciatura e já fiz junto o bacharelado em História. A minha experiência, ela começa no ano de 2000 com o ensino médio, e anteriormente eu trabalhava desde 92 eu trabalhava em escola infantil, com um curso que eu tinha para trabalhar em escola infantil. Mas eu comecei, acho que fiz um ano talvez no ensino fundamental e depois fiquei só no médio. Aqui na escola, bom, então eu devo ter eu vou me aposentar, deixa eu ver, eu devo ter uns 22 anos, mais ou menos, de profissão. Contando todas, né, juntando tudo. No ensino médio eu estou desde 2000. A carga horária semanal aqui na escola eu tenho 60 horas. E não realizo outra atividade, nunca realizei outra, nada. Uma vez eu quis ser bancária, quer dizer, eu quis não, né? Eu fui trabalhar para ganhar dinheiro como bancária e não aguentei. Ponto 2 aqui do passado. O que o motivou a ser professor? Meu pai era professor. Né? O meu pai era professor rural e como ele é nascido e criado numa colônia alemã, ele era bilíngue, professor bilíngue, né? Então ele tinha que ensinar os alemães a falar português. O que faz de mim um professor? No sentido do mediador, é basicamente essa vontade, né, de mostrar para esses meninos, para essas meninas. Aqui os nossos alunos, eles são, no Parobé chega de todas as classes sociais, de todos os bairros de Porto Alegre, né? Porque ser um bom professor, eu acho que é estar engajado, né? E aqui, para além da política partidária, né, a relação que a gente estabelece com os alunos é uma relação de proximidade, sim, mas não no sentido nem pai, nem mãe, nem tia, né? Mas uma proximidade, uma relação. Nós entendemos aqui, eu entendo também, as pessoas se aproximam, né, a partir das suas visões de mundo, que a afetividade ela é importante no processo de aprendizagem, né, de ensino e aprendizagem. Tanto para nós é importante a afetividade, quanto para os projetos políticos do Estado afetam o seu cotidiano. Bem, sim, mas tem tem as flexibilidades aí, né? Eu acho que a gente precisa saber o momento de avançar e o momento de retroagir, né? E nessa questão aqui de projetos políticos é exatamente isso. Então, eu acho que aqui na escola a gente tem conseguido digerir muita coisa que chega assim, mais ou menos imposto, mas a gente consegue digerir isso e fazer a nossa síntese, né? Qual é o objetivo como professor? Pessoalmente falando assim, o meu objetivo como professor é que as crianças, os jovens, enfim, né, como eu trabalho no ensino médio, mas para mim são crianças porque são 13, 14 anos, 15 anos, isso são crianças para mim, enfim, que eles se interessem pelo conhecimento. E de alguma forma, seja pela nossa prática ou seja pelas nossas convivências, tentar de alguma forma chamar a atenção deles para a beleza que é o conhecer, que é o saber, que é o conhecimento. Bom, então a gente tenta realizar esse objetivo de despertar esse interesse pelo conhecimento nos alunos, e isso é uma coisa diária, né? Diariamente essa guerra está sendo travada, né? O que é ser professor? Bom, eu acho que hoje mais do que nunca ser professor é ser um mediador. Para mim já está bem claro isso, assim, é ser um mediador, até porque a gente há muito tempo que saiu e talvez não devesse nunca ter ficado sobre o tablado, né? Aquele degrau que diferenciava o professor como os alunos. Eu me sinto bem dentro desse papel de mediador.
Às vezes eu fico um pouco angustiada, às vezes eu fico um pouco triste, às vezes eu fico um pouco abatida, mas enfim, eu acho que a nossa profissão, ela me parece assim, que a gente vai se retroalimentando, né? Então por isso a gente não cai na desgraça total. Assim. Bom, então a gente tenta realizar esse objetivo de despertar esse interesse pelo conhecimento nos alunos, e isso é uma coisa diária, né? Diariamente essa guerra está sendo travada, né? O que é ser professor? Bom, eu acho que hoje mais do que nunca ser professor é ser um mediador. Para mim já está bem claro isso, assim, é ser um mediador, até porque a gente há muito tempo que saiu e talvez não devesse nunca ter ficado sobre o tablado, né? Aquele degrau que diferenciava o professor dos alunos. Então acho que ser professor hoje é ser mediador. E como eu me sinto bem dentro desse papel de mediador. Às vezes eu fico um pouco angustiada, às vezes eu fico um pouco triste, às vezes eu fico um pouco abatida, mas enfim, eu acho que a nossa profissão, ela me parece assim, que a gente vai se retroalimentando, né? Então por isso a gente não cai na desgraça total, assim. O que faz de mim um professor? No sentido do mediador, é basicamente essa vontade, né, de mostrar para esses meninos, para essas meninas, aqui os nossos alunos, eles são, no Parobé chega de todas as classes sociais, de todos os bairros de Porto Alegre. O que é ser um bom professor? Eu acho que é estar engajado, né? E aqui, para além da política partidária, né? A relação que a gente estabelece com os alunos é uma relação de proximidade, sim, mas não no sentido nem pai, nem mãe, nem tia, né? Mas uma proximidade, uma relação. Nós entendemos aqui, eu entendo também, as pessoas se aproximam, né, a partir das suas visões de mundo, que a afetividade ela é importante no processo de aprendizagem, né, de ensino e aprendizagem. Tanto para nós é importante a afetividade. Os projetos políticos do Estado afetam o seu cotidiano. Bem, sim, mas tem tem as flexibilidades aí, né? Eu acho que a gente precisa saber o momento de avançar e o momento de retroagir, né? E nessa questão aqui de projetos políticos é exatamente isso. Então eu acho que aqui na escola a gente tem conseguido digerir muita coisa que chega assim mais ou menos imposto, mas a gente consegue digerir isso e fazer a nossa. Com relação à esperança, tem bastante esperança, tem esperança. Aqui na escola a gente tem observado assim que diversos dos nossos alunos, muitos têm entrado na Universidade Federal, né? Diversos têm entrado nas ciências humanas e nas licenciaturas, e isso nos dá muita esperança, né? Porque afinal todo mundo precisa de um professor. O que você imagina sobre onde a profissão o levará? Bom, a minha profissão, no caso aqui, né, a minha profissão já me trouxe, eu estou no meu lugar, né? Parece que eu sempre estive no meu lugar, assim, não tenho... Para mim está bem tranquilo, assim, isso. O que você faz hoje para concretizar seu sonho? Bom, então a gente procura sempre estar no lugar onde há a discussão. Então, onde há discussão, a gente se propõe a discutir, né? E muitas vezes fomentar a discussão, né? E essa questão da formação política que a gente tem trabalhado bastante com os alunos. E a gente vai se trabalhando também e vai revendo, né, posturas nossas. E eles vão trazendo coisas também diferentes e a gente vai fazendo novas sínteses, né? Então não tem como envelhecer esse processo, né? O processo do conhecimento, ele não...
ele não pode cristalizar nem envelhecer, né? Então ele está sempre em movimento. Então a gente entra em movimento com os nossos colegas, a gente entra em movimento na relação com os alunos que a gente tem, com os alunos que a gente teve e que voltam aqui na escola, que vêm dar os feedback, né, de como está seguindo a vida deles e tal. E eu acho que esse processo, então, ele avança, né? Ele avança, ele pode avançar lento, mas é os inéditos viáveis do Paulo Freire, né? Eu acho que é mais ou menos dentro dessa ideia. E o que eu gostaria de dizer aos nossos professores, bom, que bom, ser professor é muito bom. A gente, talvez uma das raras profissões onde você possa se reinventar a cada dia dentro dessa discussão com os teus colegas, com os teus alunos, e vem gente de toda parte, com todo tipo de história, com todo tipo de formação, e vem os pais, e aí tu senta com o pai, às vezes tu senta com o pai que é engenheiro, às vezes tu senta com o pai que é metalúrgico, às vezes tu senta com o pai que é funcionário público, então são, né? E assim a gente vai construindo esse nosso edifício que é o conhecimento, no caso aqui, no Parobé, né? No ensino médio do Parobé.